fui colocar o Carlinhos pra dormir e ele pediu: mamãe, olha embaixo da cama, acho que tem um monstro lá. Isso era um ritual nosso, muitas vezes ele se divertia. Mas naquela noite, quando eu olhei embaixo da cama, eu o vi. O Carlinhos estava lá embaixo, escondido, com os olhos assustados, e me disse: mamãe, eu acho que tem um monstro em cima da minha cama. Gostou dessa história? Não? É que o programa de hoje é pra te assustar. Ou não, pode rir também. O tema do Mistura Fina é lendas urbanas. E aí, pessoal, o que vocês acharam do meu look? Tô bonita, Adriana? Tá linda, Autêntica mas eu fiquei Cavaleira correndo. Negra. Autêntica Cavaleira Negra. Acho que quem fez a minha maquiagem hoje foi a Rafa Santos, nossa maquiadora querida, que entrou na brincadeira, mas eu acho que ela não conhecia esse personagem, não. Quem que é a Cavaleira Negra? Olha, é uma das lendas que persiste pelo mundo inteiro. Em todo lugar do mundo você vai encontrar uma lenda falando de um cavaleiro negro. Mas pouco se fala da Cavaleira Negra. Você já assumiu, então, o lugar. Assumi bem? Assumiu bem. Então me conta, professor, como que as lendas urbanas entraram na sua vida? Eu não sou nascido no meio de lendas urbanas. Eu sou nascido no meio da zona folclórica rural. A lenda urbana praticamente... toda cidade tem sua lendinha. Mas desde 1982... é que se começou a falar mais nessa palavra lenda urbana. E é diferente, lenda e lenda urbana, então seria mais para a cidade. A lenda tradicional, ela é mais ligada ao folclore, à cultura rural, à pequena cidade. A lenda urbana, essa expressão lenda urbana nasceu através de um professor da Universidade de Utah, que falou o seguinte, que as cidades também têm suas lendas, suas histórias, e que vão nascendo e se estendendo e se modificando, que é muito interessante também. E que a gente precisava estudar mais essas lendas, porque elas ajudam muito bem a gente entender melhor a cidade, a capital, o grande centro urbano. E Adriana, na sua cidade, você é de Ouro Preto mesmo? Eu nasci em Mariana, mas moro em Ouro Preto desde sempre. Só fui nascer em Mariana. E lá tem muitas lendas, né? Tem muitas lendas. Você tem medo? Muito medo. Porque eu cresci ouvindo histórias de assombração, né? Eu brincava na rua, muitas vezes à noite. Então, uma das brincadeiras era ficar contando histórias de assombração. E não teve jeito. Eu cresci com medo de assombração. E até hoje eu tenho medo de assombração. A gente fica nesse dilema, né? Não, me conta, não me conta, não me conta, não me conta. Mas você resolveu contar algumas dessas histórias, não foi? Isso, eu enfrentei o meu medo e resolvi contar histórias de assombração. Com medo, mas contei. Vamos conferir um trechinho? Vinha até a pergunta, você viu a mula sem cabeça? Não, nunca vi nada, não viu? graças a Deus. Botando fogo pela boca? Jesus, nem quero ver. Conheceu alguém que viu? Várias pessoas. Conheço várias pessoas que eu conheço, vários amigos já viram assombração. Vamos conferir, então, algumas que você encontrou lá em Ouro Preto? Vamos sim. Vamos conferir? A noite não foi feita para a gente ficar andando. A noite é a hora em que as almas estão cumprindo sua sina e a gente não deve perturbá-las. Ouro Preto tem um clima um pouco pesado, sim, porque a história de Ouro Preto é uma história que ela marcou muito pela escravidão, o período colonial, né? Onde tem tanta riqueza, geralmente tem muita repressão. O medo é uma coisa que provoca também muitas visões, né? E uma dessas histórias se passa nessa casa, que hoje abriga a República Maracangalha. Segundo a lenda, no século XX, a família que vivia no local contraiu tuberculose. E por causa disso, eles foram isolados da sociedade e recebiam comida pela janela. Um a um foi morrendo. Os corpos dos pais foram encontrados. Já o do filho nunca foi achado. Os moradores da República seguem uma tradição para não contrariar o menino. A gente tenta sempre evitar, né? Sair um pouco dessa tradição referente ao menino, como é manter o quarto branco, manter o quadro na parede e manter essa luz acesa que vem sendo passado de geração em geração, esse conselho, né?
Ouro Preto tem 131 igrejas, capelas e passos. Mas todos esses lugares de devoção não foram e não são capazes de espantar os espíritos mal assombrados que perambulam pela noite. Sempre tem histórias muito pesadas de cemitérios e de pessoas, sabe, andando na noite, mulheres principalmente. Eu não sei nenhuma história de um homem andando na noite, sempre mulheres. E mulheres de branco, mulheres de preto, muita coisa ligada a tesouro escondido, sabe? Coisas assim, ligadas à história da cidade mesmo. As moças de branco que aparecem aí assombrando, né? Elas foram moças que não conseguiram casar com quem elas amavam. Agora as de preto, eu não sei exatamente o que aconteceu com elas. Elas são mais tenebrosas. Adriana, a impressão minha, você estava até com a voz embargada, olho mais arregalado. Tava. Não quis gravar a passagem no cemitério. Não, passagem, para quem não conhece, aquela parte que o repórter aparece, né, na notícia. Sabrina, eu tentei, eu estava em frente ao cemitério, eu e o cinegrafista, a gente tentou gravar o Rogério Rocha e eu não consegui. Eu falei, eu tô com medo, não consigo. Aí eu fui para frente dessa igreja, na Santa Efigênia, que é perto da minha casa, então eu me senti em casa e foi mais tranquilo. Mas no cemitério eu fiquei literalmente com muito medo. Dava a impressão que ia vir uma assombração e me pegar por trás. Sério, professor, eu fiquei com muito medo. Eu quero só aproveitar e agradecer a Romina Farcai, que cuida da rede, das filiadas, e foi quem contou pra gente essas histórias legais que vocês tinham registrado. Professor, a gente na matéria viu que muitas histórias passam, né, a tradição, oralmente, passam de geração em geração. Tem como saber a origem? Há histórias que existem em toda parte. Em todo lugar do mundo, seja pequena cidade, grande cidade, seja na rua, você vai encontrar a história da moça loura que entra dentro do cemitério. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, todo mundo fala da Loura do Bonfim. A Loura do Bonfim já virou até aqui. Pra você ter uma ideia, isso é literatura de cordel sobre a Loura do Bonfim. Literatura de cordel. Aqui, ó, eu tô até tremendo de medo. Então, em todo lugar do mundo, essa loura existe. E por que tanta mulher, professor? Igual a nossa entrevistada comentou, não tem tanto homem passando no cemitério, tem? Tem. Eu vou citar um caso concreto. Nós temos um personagem em Belo Horizonte que entrou para a história das lendas mais fantásticas de Belo Horizonte, que é do Conde Bela Morte. Pega aqui que você vai mostrar direitinho. Uau! Esse aqui, ó, é um homem no cemitério. É um homem e a mulher dele no cemitério. Gente, mas esse aqui teve até registro? A TV Itapolomi, a primeira televisão de Minas, que transmitindo uma entrevista. Esse moço morreu há 2 anos atrás, no Rio de Janeiro. O senhor não vai falar que ele virou uma assombração no cemitério, não? Ele escreveu livros, eu trouxe até um livro dele aqui, mas ele ia para o cemitério porque ele gostava de ficar no cemitério. E as pessoas morriam de medo dele, achavam que ele era simplesmente uma assombração, né? Ou um fantasma que estava vivo. E só vestia-se desse jeito aí, ó. Meu Deus. Roupa preta, ele e a mulher. Desse jeito. Na matéria que a Adriana fez, comentou assim, que as moças de branco, você imagina que é uma noiva que não conseguiu casar, e os de negro, assim, eu sou a Cavaleira Negra, o que eu representaria? Olha, você errou de personagem, você devia estar de branco. De branco. Vai ver, eu sou malvada. Já tô vendo. Tá vendo? Tá na minha cara, né? Se fantasiou bem. E essa história do Cavaleiro Negro, o que seria, professor? Olha, por exemplo, do Cavaleiro Negro está em história em quadrinho, está na literatura nórdica, está na Idade Média, sempre tem o Black Knight, que é o Cavaleiro Negro, né? Que percorre, ele é uma espécie de uma pessoa que está fora do mundo dele, ele simplesmente se perdeu, então ele vai convivendo, ele não morre até, ele fica eternamente e vai transmitindo, passando tempo. E Adriana, de onde veio a ideia de contar essas histórias? Então, é a segunda vez que eu faço reportagens sobre assombração. Eu tenho uns colegas jornalistas que até falam que a assombração me persegue, né? Eu acredito, hoje eu acredito que sim, me persegue. Eu tenho muita curiosidade por conta do meu medo mesmo. E a gente se pauta muito por datas, né? Então, tinha o Dia do Folclore em agosto e aí a gente resolveu fazer sobre Ouro Preto.
E aí depois veio a ideia, vamos fazer de Mariana também. Então, aí a gente resolveu aprofundar e fazer uma matéria mais real, porque a gente que mora ali, né, nesse meio, em Ouro Preto, em Mariana, a gente sente muito real essas histórias, né? Então a gente quis fazer uma matéria que as pessoas assistissem, falassem, ficassem com medo, se identificassem, não fosse uma coisa fictícia mesmo, sabe? Pois é, professora Adriana diz que tem medo, mas faz matérias sobre isso. Por que o medo atrai tanta gente? Isso faz parte da psicologia humana, né? Você tem que ter temor. Todo mundo, todos nós temos medo de alguma coisa. Estava conversando há mesmo com a Adriana. Atualmente eu tenho mais medo das pessoas vivas que dos mortos. Né? Às vezes eu também. Muito mais. Mas a verdade é que antigamente, você imagina uma cidade pequena, como eu nasci, lá em Santa Cruz das Areias, pequenininho, 500 habitantes, etc. O que você tem? Você não tem o que fazer. Então você cria personagens. Você cria, e as lendas se criam assim. Né? Você vê uma estrela cadente descendo, e imediatamente você fala que é a mãe do ouro que desceu. Né? Você chega, vê uma normalidade, você fala assim, tem uma luz correndo. Você chega perto de um cemitério, tem aquele fenômeno do fogo-fato antigamente, que as pessoas eram enterradas no chão direto. Então, na hora que havia a decomposição do corpo, saía uma espécie de um fogo, uma chaminha. Você logo falava que era o fogo das almas, o fogo do cemitério, etc. E morria de medo. Mas é uma forma bonita também da gente interpretar a vida, né? Claro que sim, evidente, né? Agora, além de ser junto outras lendas que vão surgindo, que as pessoas criam. Por exemplo, quem em Belo Horizonte nunca ouviu falar da lenda da mulher papuda? Eu nunca ouvi falar, mas o senhor vai me contar sobre essa lenda daqui a pouco, porque a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Mas você aí em casa também conhece uma lenda legal ou já desvendou algum mistério? Conta pra gente lá na nossa página no Facebook. Porque aí agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta você já viu, né? Temos mais histórias assustadoras. Mariana é uma das cidades mais assombradas do Brasil. E é nessa cidade histórica, que foi a primeira vila de Minas, que está o distrito de Furquim, um dos mais lembrados quando o assunto é assombração. Foi perto da entrada do lugarejo que um ônibus se envolveu em um grave acidente na década de 1970. 11 pessoas morreram, entre elas uma mulher que estava noiva. Quem foi lá fazer o resgate, né? Ao resgatar essa moça que faleceu, ela veio sem um anel de casamento, o anel de noivado dela. Ela perdeu o anel de noivado, né, no acidente. E ela foi vista procurando esse anel depois, uma mulher de branco, e começaram as histórias. Então, muitas pessoas viram essa história. A pessoa não parava, ela aparecia dentro do carro. E é em outro distrito da cidade, no de Passagem de Mariana, que está um dos lugares mais assombrados do país, segundo a ACAM. Essa é uma das maiores minas de ouro do Brasil. Foi daqui que saíram mais de 35 toneladas de ouro entre os séculos 18 e 20. Em dezembro de 1936, uma inundação matou 17 trabalhadores. Depois dessa data, o local nunca mais foi visto da mesma forma. Tem uma guia que ela me conta que sempre que ela está aqui, às vezes vindo do lago, ela escuta meu nome, escuta chamando Bárbara. E dentro da mina, uma imagem de Santa Bárbara guarda a memória dos mortos. Ela está aqui porque ela é protetora contra raios de trovoadas e de todas as profissões perigosas, principalmente quem trabalha dentro da mina. Então, eles usavam dinamite, associavam o barulho com raios de trovoadas e arrogavam proteção. A Ângela Xavier, aquela contadora de histórias que a gente viu lá na primeira reportagem, e o Leandro destacam a importância de se preservar histórias como essas, contadas nas duas reportagens. A gente tem que ter uma identidade. Se você vira, tudo bem, eu posso ser cidadã do mundo, rodar o mundo todo, saber a história do mundo todo, mas eu tenho uma identidade própria. Então, quando você conta as histórias de assombração, quando você conta os relatos antigos, você mostra que a região nossa tinha história, como é que era a vida antigamente, né? Os medos das pessoas, né? Adriana, a gente ainda vê muita noiva, né? E nesses tempos modernos que nem todas as mulheres querem casar, será que essas noivas vão diminuir? Pois é, menina.
Hoje em dia a gente não escuta muitos relatos, né? Mas eu ainda assim continuo com medo delas, né? Não fico passando em cemitério à noite, sozinha, prefiro evitar, né? Pois é. Professor? Agora a gente recebeu uma lenda aqui no estúdio, mas é uma lenda viva, né? A gente acha pelo menos. Aperta aí, professor, tá vivo? Tá vivo e muito viva, graças a Deus. Ô, Celto, prazer também tê-lo aqui. Tô digna de um quadrinho seu, de um personagem seu? Tava, claro, eu te dou. Cavaleira Negra. Cavaleira Negra? Você quer uma revista de presente ou coisa assim? Eu tenho aqui, vamos lá. Eu tenho aqui o Combate da Sogra contra o Capeta. Esse aí, será que é Meu lenda? Deus, ou quem acontece ganhou, hein? de Quem verdade? ganhou? Tem esse aqui, que eu achei lá, A Lenda da Loira do Bonfim. A lenda Mas da essa Loira do aqui é Bonfim. Pega aí pra você Essa aqui dar é uma famosa olhada. em Belo Horizonte, né? Mas Soraya, mas eu gostaria de ouvir ele, o professor, contar a no versão primeiro da Soraya, bloco que- ele começou também a contar Nossa, a lenda. Professor, nos porque o legal revele de qual é o lenda- mistério. Tem duas versões sobre essa história. Aí, eu quero ouvir. Duas. Vai. A primeira é de que o ônibus, aquele ônibus Bonfim, que sobe a Rua Bonfim, ali passando pela Paquequera acima, Esse é sobre a Loira do Bonfim. ele teria uma moça que estaria no último banco, loura, e todo mundo querendo saber que ela era muito bonita, muito linda e tal. A hora que chega na porta do Bonfim, ela falou assim, aqui é a minha casa. E desceu, o ônibus normalmente, antigamente, passava ali onde, perto do Bonfim e fazia uma volta. Hoje não tem jeito muito de fazer isso, não. Mas aí ela desceu e todo mundo viu quando ela entrou e sumiu. Essa é a primeira versão. A segunda versão aconteceu numa redação de jornal. E Essa é a famosa história criada, a lenda criada, em que o pessoal, numa noite lá de fechamento de jornal, aquela hora que não está faltando notícia, não tem jeito, né? Todo mundo está doido para fazer. Aí falou assim, olha, nós temos que criar uma coisa para colocar. Aí um repórter, que eu não vou dizer o nome, que os filhos dele estão vivos aí, falou assim, vamos criar uma lenda. A lenda do fantasma da loura que entra dentro do cemitério do Bonfim. E criou no dia seguinte, o jornal estava com a história da loura do Bonfim. A raiz da criação dele? A criação, eles inventaram um moço assim- assombração. É a mesma coisa do assombração também da loura da Rua do Ouro da Serra. É a mesma coisa, que entra, sobe e sai, né? Agora, evidentemente, essa lenda da loura não existe só em Belo Horizonte. a Loira do Bonfim, você fala? Então, é a Desse Desse modo estilo. com que ela Aqui é acontece. Bonfim, outra cidade é de Em outro todos os outros cemitério. lugares existe essa loura. Por incrível que pareça, você vai em qualquer... Por exemplo, tem um negócio muito interessante em Recife, que eles fizeram as lendas e os fantasmas de Recife. A loura está lá. Em Ouro Preto também tem muito caso de loira. A loura Por que entra as dentro loiras? do cemitério. Hein? Por que as loiras? Olha, sinceramente, eu não sei. Aí é um caso de... Muita gente pode pensar o Em seguinte... São Paulo tem a Loira do Banheiro. Tem A loira do banheiro. Tem a loira do banheiro, tem a loira do maleta aqui. A loira do maleta. Tem a loira da antiga Câmara Municipal, que é ali na Rua da Bahia, esquina de Augusto e Lima, que hoje é museu. Daqui a pouco tem a Loira da Rede Minas. Já temos algumas candidatas loiras ainda. Eu vou te falar uma coisa. Por eu gostar de escrever roteiro e não apenas um caso solto, na hora que se fala de lenda, igual está sendo falado aqui, eu vejo os casos assim como casos soltos. E isso assim não é suficiente para criar um roteiro. Quando eu pesquisei para escrever sobre a Loira do Bonfim, eu fui atrás da origem dela, qual a razão dela existir, qual a identidade dela, qual é o nome dela, porque eu queria fazer um roteiro. Mas o nome você não vai conseguir. Eu sei o nome dela. Tá Sabe? aqui, Então ó, fala pra nós. professor. Não, quem quiser vai ter que... O nome dela é Soraya. Soraya. E como é que Soraya. começou o caso da Soraya? A sua versão. O legal de uma lenda, a lenda tem que trazer uma mensagem, não apenas assim uma coisa fantasmagórica de momento para causar assim uma espécie de erupção de momento, não. Uma lenda, para ela tem que ter substância, ela tem que trazer uma mensagem de algum tipo. Se não trouxer, para mim é uma lenda vazia. Então, assim, o caso da Loira do Bonfim, por exemplo, o cemitério do Bonfim, a origem dele está onde? Está quando o Arraial de Curral del Rei, que é a comissão construtora de Arão Reis, que Arão Reis construiu Belo Horizonte
entre 1894 e 1897. Exato. Belo Horizonte foi inaugurado no dia 12 de dezembro de 1897. E Arão Reis, o chefe da comissão construtora, ele teve problemas ao abrir ali Rua São Paulo com a Avenida Amazonas, com Rua Curitiba, ali atrás onde era a Telemig. Ali até hoje tem a Igreja do Rosário. O Capela do Rosário foi primordial. Agora, entre aquele local da Igreja da Capela do Rosário e a Igreja de São José, ali na Avenida Afonso Pena, com Rua Espírito Santo e Rua Tamóis, se observa que ali é um local que se liga. Agora, imagine, no Arraial de Curral del Rei, aquilo ali era um pátio entre as duas igrejas, então era um cemitério. Você era um sabia? cemitério. E qual que seria a mensagem, então, da Loira do Bonfim? A Loira do Bonfim, então, começou por volta de 1920. Ela era uma noiva que brigava muito com o noivo. Os dois tinham aqueles gênios que eles chamam de gênio forte. Na minha opinião, qualquer nervosinho não é gênio forte, na verdade, na minha opinião. Eles é eram os fraco. legítimos. Quando a pessoa não sabe se dominar, ela não tem gênio forte, ela tem gênio fraco. Então os dois eram brigãos. E ele matou ela. Ela, ao morrer com a raiva que morreu, ela não o perdoou por ele tê-la matado. E com isso, por ela não perdoar, ela ficou pairando, atacando qualquer homem como se fosse Agora, o noivo dela. Por essas razões é que eu gosto do Celton. É um grande roteirista. É um grande roteirista. Criar roteiro é uma coisa emocionante. Ele sempre trabalhou na criação de roteiro, sempre trabalhou, né? Roteiro. Então Tem ele que ter cria roteiro. uma história que realmente isso é uma criação de história. O que ele falou ali, uma coisa verdadeira. Na verdade, eles tiveram que tirar o cemitério que existia, aonde hoje é a capela, ao lado da Capela do Rosário, onde tinha antigamente o Instituto Santo Antônio, que funcionava ali ao lado, eles tiveram que derrubar. Hoje é um estacionamento. Ali tinha, né? Então eles tiraram, e ali realmente eles tiraram muitos ossos que foram levados. Porque era o cemitério. Que era ali era o cemitério de Eles Curral del Rei. tiveram que criar. Era ali. E esse tipo de situação cria no imaginário popular uma série de Arão situações, Reis somente conseguiu fazer o cemitério do Bonfim, que foi feito pela comissão construtora, porque o bispado, que era de Mariana, a sua área lá, era que comandava em Curral del Rei. Não sei se você sabe disso. Verdade. E então o comandante somente liberou a Arão Reis a abertura daquelas ruas quando Arão Reis trouxe um plano de um novo cemitério, que no caso foi o cemitério do Bonfim. E aí, lendariamente, até hoje, até na década de 50, até na década de 50, à noite, quando se passava perto, ali entre São Paulo, Amazonas e Tamoios, achava-se vozes falando, vozes colocando, que eram as vozes dos mortos reclamando os ossos deles. Adriana, peraí, calma, gente, que a Adriana já tá até tremendo aqui. Eu tenho medo. Mas, ó, Adriana, eles estão muito sabichões. Daqui a pouco a gente vai testar. Vamos testar o conhecimento deles. Depois do intervalo. Na volta, então, você já sabe. Eu tenho um desafio para eles e para você também. Será que vocês conhecem bem, assim, as lendas urbanas? A gente vai saber daqui a pouco. Eu te espero. Oh, mas é legal. Bom, estamos de volta e agora vamos para o nosso desafio. Adriana, você conhece, não fala nada não, mas você conhece essa lenda aqui? Não. Então o seu desafio, vem cá. Sabe desenhar? Nossa, Não tem a gente problema não. tenta. Vem cá, senta aqui comigo. Você vai desenhar essa lenda e os dois sabichões lá vão tentar adivinhar qual é, pode ser? Pode. Posso desenhar assim? Pode. Vocês estão vendo assim? Não, dá. Já Então tô não olha não, não olha não. Descobrindo de cara que ela é boa desenhista. É, já descobrimos, ó, então... Aí, bom para fazer desenho com você. Boa aí, ó, quem sabe você contrata de ilustradora. A Adriana, então, agora vai desenhar uma das lendas. Ai, meu Deus. Para esses dois profundos conhecedores de lendas urbanas. Vamos ver se sabem mesmo. Ou se a Adriana é boa de desenho, né? Vou tentar desenhar aqui para ver se eles... Enquanto ela vai desenhando, conta pra gente a história da papuda aí, bicho. Aí atrapalha. Pode contar? Não, pode contar, pode contar. Enquanto a Adriana desenha, conta pra gente a história da papuda. Nossa. A minha versão ela é citada tanto nos livros
do Histórias e Lendas de Belo Horizonte, como é citado pelo Alberto Deodato, que foi reitor da Escola de Direito da atual UFMG, da Academia Mineira de Letras. Ele contou a história da Papuda de uma maneira clássica, que realmente é. Quando eles vieram construir lá na idade que você falou, em 1894 a 1897, quando eles vieram construir Belo Horizonte, eles queriam criar o palácio. E ao lado do palácio tinha um casebre, onde tinha uma mulher, que naquele tempo se falava o seguinte, que a mulher papuda tinha bócio, né? Era a palavra que se usava naquela época. E eles obrigaram a mulher a sair. Ela saiu, mas lançou uma praga, ou como dizia antigamente, rogou uma praga. Rogou uma praga em cima de todas as vezes que alguém ocupar esse palácio, um sai vivo, o outro sai morto. Quem ocupar for governador, um sai vivo, logo em seguida um sai morto. E fato é de que começou a acontecer assim, morria um, vivia outro, morria um, vivia outro. Até que chegou o último governador, antes da década de 30, o Melo Viana, que avisou para o Antônio Carlos, que seria o próximo governador, falou assim, olha, eu estou saindo vivo, o próximo a morrer é você. É claro que tem os nomes dos governadores no meio. E aí ele falou assim, não, peraí, vamos acabar com essa maldição, essa praga. E perguntou para os assessores dele, aqui no palácio tem alguma coisa que dá azar e que todo mundo fala que dá azar? Aí eles falaram assim, olha, lá no Salão Nobre tem um desenho, um quadro, que chama Má Notícia. Má Notícia. É um quadro, eu já vi esse quadro, é uma mulher chorando com a morte do filho dela. Então ele falou assim, vai lá e tira esse quadro. Tira esse quadro lá, some com ele. Fato é de que nunca mais ninguém morreu no palácio. Professor, então o senhor reconhece esse quadro aqui? Celton, vai ajudar? Assombração, o que está escrito ali? Má notícia. O senhor deu spoiler! Tá vendo? Tô achando que tá alguma coisa estranha no ar, hein? Porque a gente não combinou. Agora, o detalhe interessante é que esse conto, essa lenda da Moça Papuda está em livro, está em jornal. Eu mesmo me lembro que coloquei em vários cadernos especiais de jornal que eu editei, tem a história, tem o nome dela nas histórias. Então as pessoas... E o quadro, eu conheço esse quadro. O senhor viu o quadro? Já vi esse quadro. É uma mulher chorando, agachada assim, e quando acabou de receber a notícia da morte do filho dela. Nossa. Então, realmente uma lenda interessantíssima, porque ela faz parte da história de Belo Horizonte. Faz parte. As lendas ajudam a contar a nossa história, né? Mas a gente vai inverter agora. Adriana, peço que você vai pra lá. O Celton, por favor, vem aqui. Agora a gente vai inverter a brincadeira. Ai, ai, ai. Ixi, eu esqueci de... Também não sei desenhar. Esse aqui é familiar pra você? Vou ter que apagar no dedo mesmo, porque a gente esqueceu o apagador. Mas aqui é improvisação mesmo. Celton, tá acostumado com ilustração? Pra ele vai ser fácil. Pra vamos ele ver, é vamos fácil. ver, vamos ver. Pra mim, desenhar não é comigo. Vamos ver os cordéis, professor. Tem muitas lendas também que assim, a gente conhece ó, a Loura do da Bonfim, Serra algumas do são mais Curral. famosas, mas tem muitas Essa também. aqui você não pode mostrar, não, mas você ri. Olha aqui. Será que pode? Rapidinho. E qual que é a importância do jornalismo retratar essas lendas? Eu acho que é para reforçar mesmo a Agora, nossa cultura, nosso folclore, outra figura né? lendária Preservar. e que realmente um fato concreto, esse personagem aí. Ó. Ele deitava no caixão e tudo, professor? Não, contar a história dele é fantástico. Isso é fato concreto, aconteceu, está registrado. E essas lendas... Inclusive aqui, ó, ele falando sobre ela para um repórter, o repórter Flávio Ferreira. Você encarava uma dessa, Adriana? Nossa, bem difícil. Aqui, Fazer nesse matéria lá lugar- no caixão. Nesse lugar nasceu uma lenda fantástica. A moça atropelada pelo trem na Lagoinha. E os- Nesse lugar. E de onde veio essa atração do senhor por essas histórias? Eu sei que na sua casa tem um porão, né, com vários arquivos. De onde vem essa atração, Eu nasci professor? no meio disso aí. Mas ainda, eu sempre estudei isso, gostei, sempre amei folclore, cultura popular. Em razão disso, o seguinte, eu dediquei grande parte de meus livros em cima disso. Né? E um deles, inclusive, contando algumas lendas
que fazem parte vamos dizer, da cultura popular brasileira, em vários lugares. É uma paixão, realmente paixão, né? Então eu estava falando para ela, só de Belo Horizonte eu tenho mais ou menos coletadas umas 150 lendas urbanas. Algumas delas de assombrações, outras não tem nada de assombração. Tem uma curiosa, por exemplo, há uma lenda em Belo Horizonte dizendo que o último ramo da mina do Morro Velho, lá em Nova Lima, você estava falando da mina da Passagem, estaria funcionando debaixo da Praça 7. Lá que estaria a 2.000 e tantos metros de profundidade, lá que estaria o final da mina de Morro Velho. Lenda. E o senhor não tem medo de nenhuma das lendas, não? No meu tempo de menino, eu tinha medo de assombração, né? Mas depois eu aprendi a gostar deles. Até é bom conversar com eles de vez em quando. Eu vou conversar. Fiquei curiosa se ele já viu ou já ouviu alguma coisa. Já, e muita coisa. É mesmo? Já, ué. Quem não viu? Eu não, nem quero. Quer? Sabe o que é? Existe um negócio na gente, quando a gente tem medo, a gente evita ver. Aí que aparece mais, né? Mas, na verdade, então, eu tinha a impressão que era o contrário. Não, Quando tem medo, você tem medo, você aparece. cria. Porque grande parte das lendas é criação da gente. A gente é que cria a lenda, a gente é que dá ideia na ela, a gente é que dá uma imagem para ela, a gente é que colore. Se a gente não tiver medo, então talvez a gente crie lendas Menos fantasiosas. menos fantasiosas, mais... Né? Como, por exemplo, na década de 50, olha uma lenda, né? E é lenda real. Na década de 50, vocês são muito novos, todos vocês aqui, mas os mais veteranos de vida que estão com a gente aqui na TV Minas, na Rede Minas, devem se lembrar que na época o mundo vivia a Guerra Fria. Então criou-se uma lenda de que Belo Horizonte seria a única cidade brasileira que, em caso de uma hecatombe, de uma guerra nuclear, ninguém morreria, porque a Serra do Curral impediria a passagem dos átomos e de tudo, né? Criou-se, muita gente veio para cá. Lenda. Você sabe a lenda maior que existe mesmo sobre a Serra do Curral, ali no Paredão? A parte do Paredão é a sequência da Avenida Afonso Pena, quando a Avenida Afonso Pena vira a Avenida Agulhas Negras, logo Exato. depois da Praça Milton Campos. Ali, se fizesse um túnel por baixo, ali ligaria direto Belo Horizonte a Nova Lima. Por que não fazem? Não, mas tem a passagem da água ali perto. Sim, mas por que não abrem o trânsito ali para evitar aquela subidona pela Nossa Senhora do Carmo ou mesmo para passar lá por Sabará? Por que não encurta ali Mas de se uma vez? você Tem uma explicação? Tem uma explicação, chama-se din-din, grana. Ali só mora milionário que impede o poder político de abrir um túnel ali E aí para não é não serem lenda, incomodados então, é pelo realidade. trânsito. Pelo trânsito. Incrível como é que ainda não Mas surgiu teve um uma vez, político Celso, sem teve- coragem para enfrentar teve isso. uma vez- Você sabia disso? Não sabia, isso não é lenda, essa é a realidade. Mas e essa lenda aqui, já tá ficando pronta? Tá quase aí. Tá quase? Será que vão ver se eles já dão conta que de desenho assinar? bonito. Ah, mas esse aqui é Eu acho que pronto. O seu também ficou bonito, Adriana, não fica triste. Ele fez a lenda dele próprio. O senhor já reconheceu? Já, ué. Já reconheceu? Mas isso é bom demais, o pessoal já reconheceu antes de Só que ele terminar o deu o nome desenho. Alex, mas podia ser Celto vendendo. Podia ser o Celto. Vamos ver se eles adivinham então, Celto. Mostra pra gente. Vocês estão conseguindo pegar? Alex. Mostra. Conta pra gente, quem que é esse aí, Celto? Ele é autoexplicável. Ah, ué. Superman. Ó, Alex, ele apareceu um cara, um loiro dançarino, lá no bairro Venda Nova, na quadra do Chico. Chico é o nome do dono da quadra, que aos finais de semana virava uma discoteca. Por volta do quê? Foi exatamente, eu vi, eu dançava lá, 87, 88, o troço explodiu em 88. Um cara que ganhava mulherada, dançava muito, era um cara loiro e ele andava assim mesmo. Ele ganhava mesmo as mulheres. Com isso, os outros frequentadores de lá, dessa discoteca, resolveram pegar esse cara. O nome dele era Alex. Trancaram ele num canto e a única saída que tinha era o banheiro. O Alex entrou na porta do banheiro correndo, a turma fechou ele e agora sim, vamos pegar esse cara. Ele sumiu, entraram, ele sumiu e só tinha aquele cheiro de enxofre no ar. Repetiu-se na semana seguinte e depois apareceu uma moça grávida dele lá e é onde surgiu a minha aventura. Olha como é que é, o que é a lenda. Essa é uma lenda urbana.
acontecida numa cidade de Belo Horizonte. Mas se você for na beirada do São Francisco, você vai encontrar o caboclo d'água. Lenda de escravos, essa aí... E mais ainda. Nossa, e o bem lembrado. E o demônio que vai para um baile, dança com todo mundo, né? E depois ele sai, conquista toda a mulherada, evidentemente todo mundo quer dançar com ele. Aí alguém chega perto e fala assim, pai, aquele moço ali tem pé de pato. Então descobrimos a semelhança do caboclo d'água e do capeta da Vilarinho. Uma lenda sem um roteiro. Sem uma identidade, para mim não tem graça. Então a gente vai deixar o convite para todo mundo ler seu trabalho e conferir a mensagem que está por trás. O assunto é muito bom, mas o tempo já acabou e o Mistura Fina de hoje vai ficando por aqui. Então fica a dica para você conferir o trabalho deles no nosso Facebook. A gente vai colocar mais um Lá pouquinho. Na cidade administrativa, ali eram as Lagoas do Jockey, você já ouviu falar? Não, ali mas... tinha um caboclo d'água que agora vem para reclamar o domínio dele numa aventura em quadrinhos que eu tô preparando. Opa! Ó, então a gente fica aí de olho no próximo trabalho do Céu. Não é o próximo, ainda vai vir. Ainda vai vir, tem outros na frente, mas eu então vou me despedir. Não podia deixar de ser com mais uma história. Essa especialmente para quem, como eu, é fã de gatos. Eu sempre estranhei como a minha gata olha fixamente para mim. Parecia sempre olhar o meu rosto. Até que um dia eu notei que ela estava sempre olhando para trás de mim. Se identificou? Pois é. Eu passo isso todo dia com os meus gatos em casa, mas o que eles vêm lá em casa eu acho que é bom. Ao menos a gente torce para que seja, eu tenho rezado muito para isso. A gente termina com mais essa história e você continua nos acompanhando lá no Facebook. Beijo grande e até a próxima.